Vamos para a carta de Colossenses. Estamos meditando nesta carta, estamos lendo e vamos ouvir a leitura do capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Que Deus revele para nós a sua palavra, principalmente esta primazia de Cristo na nossa vida. Hoje vamos focar esta frase do apóstolo Paulo: para ter a primazia em todas as coisas, falando de Cristo. Paulo está focalizando a primazia de Cristo. Jesus Cristo, em absolutamente, em tudo, tem a primazia, a supremacia, a preeminência. Eu sei que essa questão da primazia de Cristo é um assunto muito profundo, abrangente, mas eu estou muito interessado nessa primazia de Cristo na minha vida. Na minha vida. Cristo é a prioridade absoluta na nossa vida. E nós precisamos entender isso, enxergar isso pela revelação da palavra. Mas o pecado propõe centralizar o ser humano em si mesmo e torná-lo altivo, colocar o ser humano em si mesmo numa posição elevada, numa posição alta. O velho eu, perverso e contaminado pelo pecado, não reconhece a primazia de Cristo, porque ele próprio quer exercer a primazia e também ocupar o primeiro lugar. Nós já vimos esse texto aqui, mas vamos ver de novo. Terceira carta de João, versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Aqui o texto diz que uma pessoa, um irmão, ele frequentava o grupo chamado Diótrefes, não recebia o apóstolo João, o que João pregava, a doutrina, o ensino de Cristo, e ele gostava de ter a primazia entre os outros irmãos. Aquele grupo, ele gostava de exercer a primazia. E essa era a razão da confusão, porque ele gostava de exercer a primazia, aquilo que é de Cristo. Ele estava pegando aquilo que pertence a Cristo, estava tomando para ele.
Eu tenho uma outra versão aqui do mesmo texto, que eu vou ler para os irmãos. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que aprecia, preste bem atenção nessa palavra apreciar, aprecia ser considerado a pessoa mais importante entre eles. Não é importante, é a pessoa mais importante entre eles. E não nos recebe, falando de João, o apóstolo João. Essa questão do mais importante é a obra do pecado no ser humano. O pecado gerou no ser humano um desejo profundo de querer ser mega, grande até, super demais, muito além do normal. Essa ideia de grandeza está inserida dentro da personalidade humana e permeia todas as castas sociais, todos os grupos, todos os segmentos sociais. A tendência, irmãos, é se engrandecer até nas pequenas coisas. A maior característica do pecado no ser humano é o orgulho. O orgulho. O orgulho vem sempre acompanhado do sentimento de grandeza e de quem é o melhor, ou de que é o melhor. Tem um texto em Jeremias capítulo 45, versículo 5, a primeira parte do versículo faz uma exortação, uma recomendação para nós. E procuras tu grandezas? Não as procures, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a tua vida como despojo em todo lugar para onde fores. Procuras tu grandeza? Grandeza para si mesmo? Não as procures. Não é para procurar, não é para correr atrás disso. Tem uma lenda que fala da picada da mosca azul. A lenda da mosca azul vem de uma antiga história oriental, na qual um servidor, foi picado pelo inseto, e a partir daí ele começou a se olhar como se fosse o próprio sultão. Na região do Oriente Antigo, sultão significa aquele que chefia, soberano, imperador. Loucão, o servo se despersonaliza e começa a se achar muito mais importante do que ele é. Machado de Assis fez um poema chamado Mosca Azul, que foi inspirado nessa história do homem picado pela mosca azul. Você também pode chamar de síndrome da mosca azul, síndrome do poder, ou sou grande, sou
muito importante, sou mega, ou apenas de fulaninho metido a besta. E como tem, não faz diferença. Pela lenda, a picada da mosca azul inocula nas pessoas doses concentradas de importância, ambição e de poder. A pessoa fica deslumbrada com o poder e com ela mesma, e cada dia fica ainda mais deslumbrada. Irmãos, o pecado causou esse efeito no ser humano. O pecado gerou no ser humano um desejo profundo de ser mega, grande. Essa ideia vem com o ser humano desde o ventre. Desde o ventre. O pecador, desde a tenra idade, desde pequenininho, sofre de megalomania, mania de grandeza, que se desdobra para teomania, que é a mania de ser Deus ou a mania de querer ser Deus. A pessoa quer fazer o que Deus faz, aquilo que Deus e somente Deus pode fazer, a pessoa quer fazer, como se fosse Deus. Podemos ilustrar assim com a própria vida cristã. Nós não temos a capacidade de viver a vida cristã tal qual revelada nas Escrituras. Porque a vida cristã da qual eu falo é a vida de Cristo, é a vida de Deus. A vida que Jesus é, a vida que Ele é em nós. Nós não temos a capacidade de viver a vida de Deus. Eu não tenho a capacidade de viver nem a minha, quanto mais a vida de Deus. Só Deus pode viver a vida de Deus, porque Ele é Deus. A vida de Cristo é vivida por Ele mesmo. Por isso, a ideia do Evangelho é esta: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida cristã só funciona assim, se Cristo vive em mim. Outra ilustração de gente que quer ser Deus, quer agir como Deus, é que tem alguns que querem ser professor de Deus, ensinar Deus e até corrigir Deus, dar pito em Deus, exortar Deus, aquilo que Deus diz em sua palavra. Eu não concordo com isso, e aí quer ensinar. Todos nós, irmãos, fomos visitados pela mosca azul do pecado. Todos nós fomos picados por esse inseto do pecado. Todos nós fomos picados, e todos querem pelo menos ser reconhecidos. Pelo menos isso. O ser humano nasce com sede de grandeza, sede de importância. Talvez por isso, irmãos, haja tanta disputa de cargos,
de importância e pelas posições de poder em todos os segmentos da sociedade, no governo, na empresa, na igreja. E quando as coisas não acontecem do jeito que a pessoa programou, ela fica lastimosa, lamentosa, irritada, ressentida, amargurada e até perde a estribeira. Como Deus sereis, foi a proposta do diabo ao casal no Jardim do Éden. Vocês vão ser como Deus. Essa foi a proposta sedutora do diabo. Algo dentro de Eva, que foi a que ouviu a proposta primeiro, respondeu ao que Satanás estava oferecendo. Foi então que esse eu perverso, pecaminoso, ímpio, teve o seu terrível nascimento e estabeleceu o seu trono dentro de Eva, depois dentro de Adão, e a partir de Adão dentro de todos nós que descendemos dele. O eu é o pior dos trapaceiros em que podemos imaginar. O pior dos trapaceiros é o eu. O eu é o grande adversário que nos domina interiormente. E o eu se esconde no último lugar que você o procuraria, em si mesmo. O eu quer que as pessoas saibam o quanto ele é grande, importante. Por outro lado, ele tenta demonstrar o quanto ele é bom, aquele religioso, justão, o quanto ele é generoso, o quanto ele é sabichão e digno de ser consultado. O lema silencioso do eu perverso, contaminado pelo pecado, é: tenha medo de mim ou me reverencie. Esse eu pecaminoso caracteriza toda a vida ímpia do ser humano, todo o viver do ser humano caído no pecado. O homem, sob o efeito danoso do eu, vive a partir de si mesmo, para si mesmo e confia em si mesmo. O ser humano, em seu estado egoísta e pecaminoso, é potencialmente perigoso para si mesmo, para os seus iguais e para todo o ambiente. É uma desgraça. Mas temos a proposta do Evangelho. E aqui é que está a questão maravilhosa. A proposta do Evangelho de Cristo é a morte do eu, para que seja substituído por Cristo mesmo. Essa é a ideia do Evangelho, é a proposta do Evangelho. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse é o projeto de Deus para cada um de nós, é o caminho traçado por Deus para cada um de nós. Se você não está nesse caminho, você está equivocado.
você está indo para outro lugar que não tem nada a ver com Deus. Deus nos crucificou em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Cristo vive em mim. É através da nossa morte com Cristo, da nossa crucificação e morte com Cristo, que ganhamos libertação, e preciosa libertação do nosso eu. E aí muda tudo. Muda tudo. Mudou a fonte espiritual em mim. O eu perverso foi substituído por Cristo. Essa mudança está na fonte. Ainda temos a nossa personalidade humana, lógico, mas é Cristo vivendo em mim e vivendo em todas as áreas do meu ser. Não mais eu, mas Cristo em mim. É o projeto de Deus para cada crente verdadeiro, cada cristão verdadeiro. Vida cristã autêntica só funciona para aqueles que estão crucificados com Cristo e Cristo vive neles. Caso contrário, é uma bagunça. Sem a morte do eu perverso com Cristo na cruz, não tem salvação, não tem santidade, e jamais nós vamos ser verdadeiramente felizes. Tem que morrer, porque o eu é a causa de toda a nossa miséria. Cristo morreu e ressuscitou para fazer a mudança mais significativa da nossa vida, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14 e 15. Então, irmãos, o que torna o cristianismo diferente de tudo que existe neste mundo é Cristo em nós. Cristo em nós. É o que Paulo estava dizendo aos Colossenses: Cristo em vós, irmãos, Cristo em vós, Cristo em mim, vivendo a sua vida e exercendo a sua primazia. Este é o lugar devido a Cristo. É aí que ele tem que estar. Eu não posso aceitar que se focalize outra coisa ou outra pessoa além daquele que tem a primazia, Jesus Cristo. O Pai colocou todos os seus holofotes em cima do Filho para mostrar o Filho a nós. O Espírito coloca toda a sua obra para mostrar o Filho a nós, para revelar o Filho a nós, a sua primazia. E nós precisamos, irmãos, levantar nossas cabeças para ver quem Ele é. A primazia pertence a Cristo. Olhe para Jesus como o centro de tudo, exatamente o centro de tudo. Tudo o que nós precisamos conhecer é a pessoa revelada de Cristo no nosso interior, como o nosso tudo. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem
2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Meio. Aqui nós vemos a centralidade de Cristo. Cristo sendo o foco das pessoas que de fato se reúnem em seu nome, em sua dependência. Em nome de quem nós estamos reunidos aqui hoje? No nome dele, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele é o dono, tem que ser no nome dele. Ele manda em tudo, ele tem toda a primazia, é no nome dele. Mais uma coisa é preciso saber, gostaria que você guardasse isto aqui: a grandeza não está no tamanho do rebanho, no tamanho da reunião, mas em Jesus Cristo. Porque onde estiverem 2 ou 3, eu estou no meio. Não é o tamanho da reunião, é Ele. É Ele. O importante não é se tem muita gente. O importante é se Cristo está no meio, ou seja, no centro das atenções. Se Ele é o foco, porque Ele tem a primazia. Não podemos desprezar a primazia de Cristo, porque ela é a coisa mais importante da nossa vida. Saia daqui hoje convicto de que a primazia de Cristo é a coisa mais importante da sua vida e na sua vida. Quando a igreja perde o foco verdadeiro, que é Cristo, ela volta-se para os seus próprios interesses e começa a se envolver com coisas periféricas. Cristo revelado no nosso interior é a única visão que pode fazer com que a igreja marche para o centro do propósito eterno de Deus, que é dar ao seu Filho Jesus Cristo toda preeminência e primazia. Todas as vezes que nós tentamos apresentar a nossa performance, estamos roubando a cena daquele que merece toda a honra e toda a primazia, porque Ele é que tem a primazia. O pecado fez o homem orbitar em torno de si mesmo, mas a igreja gravita em torno da pessoa de Cristo. Essa mudança acontece na morte com Cristo e na ressurreição juntamente com Cristo. Eu tenho exaustivamente falado, repetido, batido em cima de um ponto só. O alvo da nossa vida é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele é. Deus quer nos levar a uma experiência de focalização apenas do seu Filho. Por quê? Porque Ele tem a primazia em todas as coisas. A partir do momento que você recebe a visão de Cristo no seu íntimo, você passa a ser governado por ela. Viu, irmãos? Quando você recebe essa visão aqui
A visão que eu estou dizendo aqui é a revelação que o Espírito Santo faz pela palavra, da sua morte com Cristo, da sua ressurreição com Cristo e da vida de Cristo em você, de Cristo revelado no seu interior. A partir desse momento, toda a sua vida, todo o seu viver, tudo aquilo que está relacionado com você vai ser dirigido, vai ser pautado pela primazia de Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai governar tudo, porque Ele tem a primazia. Nessa semana, você deve ter muitas coisas para fazer. Eu sei que você é ocupado. Eu também tenho. Mas que Deus nos dê graça de nos levar à primazia de Cristo. A primazia da nossa relação de comunhão e intimidade com Ele, com o Senhor, com o Filho de Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como está essa primazia de relação na sua vida? Como está a sua comunhão com Ele? A primazia de considerarmos e olharmos para Cristo somente, pregarmos Cristo, estarmos totalmente voltados para Cristo e nada mais além dele. Agora, vamos colocar os pingos nos is. É preciso fazer isso. Se você não está interessado na primazia de Cristo, Cristo também não está interessado que você o siga. Para que seguir Jesus assim? Você não está interessado na primazia de Cristo? Fique com a sua, meu irmão, minha irmã. Agora, se você está interessado na primazia de Cristo, então ela vai ser exercida na sua vida.